regionais e encontros setoriais, e aí veio a pandemia. Acho que muitos de vocês também tiveram que rever o curso das ações, né? E de uma forma muito bacana, a gente falou, não vamos deixar de fazer, vamos fazer de forma digital e de uma forma melhor ainda, porque aqui hoje a gente tem a oportunidade de falar com empresas do Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente tem o objetivo do encontro é promover reflexões sobre várias políticas e práticas no mundo do trabalho em determinados setores, e o evento era feito em São Paulo, né? Então, hoje a gente tem aqui, eu vi na nossa lista, tem o pessoal do Nordeste, tem Sul, tem Centro-Oeste, o pessoal de Brasília. Então, essa é a grande vantagem do digital, a gente poder falar e ouvir profissionais, líderes do Brasil inteiro, sem se limitar a uma região. Então, assim, o objetivo desses encontros com a ADP é justamente esse, né? Então, a gente tem esse primeiro hoje, em que a gente vai trazer aqui um estudo muito bacana que a ADP conduziu, logo mais a gente fala dele, e teremos na sequência mais 5 encontros, aí sim setoriais. Então, hoje a gente tem nessa sala líderes de pessoas do Brasil inteiro, como eu falei, e de todos os setores, né? Então, hoje a gente tem setores variados aqui, tem indústria, tem saúde, tem varejo, tecnologia, tem vários líderes de diversos setores. Nos próximos encontros, eu estou com a minha cola aqui, né, para lembrar, porque são vários. A gente tem, então, no dia 7 de julho, portanto, semana que vem, já um encontro só para líderes de pessoas da indústria, tá? Então, quem for da indústria, vai ser um bate-papo específico para a indústria. A gente já está coordenando ali quem serão os nossos speakers, vai ser um bate-papo bem legal, a gente já tem todo o cronograma e o tema a ser falado. No dia 29 de julho, o próximo setor será tecnologia. Então, líderes de tecnologia, fiquem atentos para repetir aí a nossa rodada no dia 29 de julho, falando especificamente para vocês, líderes do setor de tecnologia. No dia 19 de agosto, falaremos com o time de agro, né, o setor agronegócio. 9 de setembro, varejo. E, por fim, 30 de setembro, o setor farma e saúde. Então, a gente está hoje abrindo esses encontros, hoje com todos os setores, e depois faremos esses encontros setoriais, sempre exclusivos, salas fechadas, não são eventos abertos para todo mundo, então vocês são convidados especiais, nosso e da ADP. Então, assim, mais uma vez eu reforço aí, muito obrigada pela participação de todos. E eu queria convidar, que eu estou junto com o time do GPTW comigo, a Silvia, né, que é do time ali de educação e que ajudou muito na construção desse debate, em transformar a chavinha do presencial para o digital, né? Como é que a gente faz? Né? Eram 4 encontros, vamos fazer 6 encontros, eram encontros regionais e setoriais, como é que a gente coloca tudo isso de uma mesma forma? Então, a Silvia está aqui hoje com a gente. A Mari, da área de marketing, a Mari Fava, que vai passar para vocês agora alguns avisos aí mais operacionais sobre questões de perguntas, algumas questões mais relacionadas à nossa plataforma, o Zoom que a gente está usando. Mari, seja bem-vinda, passa aí para a gente as nossas orientações. Legal, Dani, obrigada, boa tarde a todos, sejam sempre muito bem-vindos, né, em todos esses encontros que a gente vai ter, que a Dani já falou. Espero que vocês aproveitem esse primeiro. Então, eu queria só pedir a gentileza para todo mundo deixar o microfone desligado, para não ter interferência enquanto a gente for conduzindo. E queria também convidar vocês a participarem, então, participando com perguntas. Tem duas maneiras para vocês fazerem perguntas, tanto com o Raise Hand, que é levantando a mãozinha, para vocês fazerem isso é só clicar em participantes, aí vocês já vão ver a mãozinha, levanta ela quando quiser fazer a pergunta, e eu vou conduzindo para a Dani. Quando a pergunta for respondida, vocês podem abaixar a mãozinha, tá? E uma outra opção também é escrever no chat. Então, vendo aqui embaixo, tem a opçãozinha de um balão escrito chat. Lá vocês escrevem a pergunta que vocês quiserem fazer, que eu também vou conduzir para a Dani. Então, só queria avisar vocês que também está sendo gravada, né, esse nosso encontro, e espero que vocês aproveitem bastante. Obrigada, Dani. Obrigada, Mari. Bom, como a Mari falou, esse encontro vai ser gravado. Ao final dos 6 encontros, nós teremos aí um belo de um trailer, né? Então, quem disse que não dá para fazer gravação no digital? Dá para fazer tudo no digital, e a gente está experimentando isso.
Então, a gente vai fazer esse trailer. Então, vocês também, quem não quiser aparecer eventualmente, deixa a câmera desligada, que a gente vai fazer esse vídeo aí de todos os encontros que teremos. E como eu adiantei, né, o tema de hoje é baseado no estudo que a ADP fez, que a ADP conduziu, entre novembro e dezembro do ano passado. E foram ouvidos mais de 30 mil profissionais deixa eu pegar minha cola aqui, mas foram em 17 países, né? Então, assim, imagina, novembro e dezembro, mundo antes da pandemia, e foi um estudo em profundidade, envolvendo vários países, várias pessoas, e que tivemos um resultado muito bacana. Aí o mundo quase acabou, né? Veio a pandemia, todo mundo mudou, e assim, o que será que esses trabalhadores pensam nesse momento que a situação mudou completamente? A relação de trabalho mudou muito rapidamente também. Então, a ADP foi novamente a campo e, em maio, ouviu aí mais 11 mil trabalhadores de 6 países e temos, portanto, hoje, aí que a gente está abrindo com exclusividade para vocês, os principais resultados desses 2 estudos. Será que mudou a percepção, né, e a confiança dos trabalhadores de novembro, dezembro para maio, né? E aí, na pesquisa de maio, obviamente, várias questões abordaram o tema Covid, né? E o mundo pós-Covid, essa retomada. E a ideia, então, aqui é a gente abrir esses principais resultados para vocês, né? Como eu disse, é uma pesquisa bastante robusta, mais de 30 mil pessoas foram ouvidas na primeira fase, mais de 10 mil na segunda fase, envolvendo vários países. Temos percepções um pouco diferentes de regiões e vamos trazer... Leonardo. E vamos também trazer insights, por favor, deixem o microfone no mudo. Obrigada. Vamos trazer insights também das pesquisas do próprio GPTW, né? Pesquisas que a gente conduz ao longo do ano, com as melhores empresas para trabalhar, e alguns insights também de pesquisas que fizemos pós também momento Covid com algumas empresas. Então, para isso, eu gostaria de apresentar as nossas grandes speakers de hoje, né? A Mariane Guerra está aqui, né, no slide compartilhado com vocês, um pouquinho da mini bio dela, mas a Mari, ela é responsável por toda a RH da América Latina, ela é vice-presidente de RH da América Latina da ADP, ela é formada, é graduada em pedagogia pela PUC e tem pós em administração de RH pela FAAP, e passagens aí por várias empresas, como vocês podem observar aqui, a March, Santander, GE Capital, PepsiCo, entre outras, estando na ADP desde 2011. Ela vai conduzir aí os principais insights, os principais resultados com os insights da Lina, que é a nossa guru no GPTW, como a gente gosta de chamá-la, né? A Lina é a nossa cientista de dados, bacharel, mestre, doutora em administração de empresas, dá aula também, é professora no IBMEC, nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação na FIA Business School. Lina e Mari, sejam muito bem-vindas. Eu passo, portanto, a palavra agora para a Mari, que vai compartilhar com a gente os principais resultados desse estudão aí que a gente tem pela frente. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, vamos começar falando um pouco do que esperar desse estudo, né? A ADP tem o ADP Research Institute, que é um instituto de pesquisa, que tem vários propósitos. Um deles é identificar as tendências que vão orientar, obviamente, também o nosso posicionamento de mercado, o desenvolvimento de novos produtos, porque, afinal de contas, é o nosso core business, né? Mas também tem um objetivo muito nobre, na minha opinião, que é de ajudar esses profissionais de recursos humanos, todos nós, né, a uma reflexão sobre o que está acontecendo no mercado. Então, esse estudo, particularmente, ele tem esse propósito, né, de dar uma visão da força de trabalho global com relação a algumas tendências que estão aparecendo aí, estão em curso no momento. Como a Dani falou muito bem, o que mudou pós-Covid, na verdade, talvez seja durante o Covid, né? Porque maio a gente ainda estava no pós-Covid,
para alguns países como China, alguns países da Europa, mas a onda ainda estava chegando forte aqui, né, do nosso lado do mundo. Então, o que aconteceu aí com a percepção da força de trabalho de dezembro para maio, em função do cenário da pandemia mesmo, e quais são os principais focos dos empregados, então, olhando para esse universo aí do que está acontecendo no mundo hoje. Vamos para o próximo slide? Legal. Contexto, então, da pesquisa. Como a Dani falou, nós tivemos uma coleta de dados muito robusta entre novembro e dezembro de 2019. Dá para voltar lá? Não, um antes desse. Aí, perfeito. Aqui acho que está com delay. É o outro mesmo, gente. Aí, perfeito. Então, foram 17 países espalhados aí pelas regiões Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte e América Latina. Tá? O estudo está segmentado, a gente não vai entrar nesse detalhamento aqui hoje, mas ele apresenta dados segmentados por região. Em maio, com a pandemia a todo vapor, nós chegamos à conclusão de que era importante ir para essa base de novo. Obviamente, a gente escolheu somente 6 países, que eram os países com maior representatividade em cada uma dessas regiões, e ouvimos, de novo, 11 mil trabalhadores com relação às perguntas-chave. O que apareceu de mais importante e relevante na pesquisa de dezembro. Essa amostra, ela contém empregados regulares tradicionais, profissionais que fazem trabalho temporário, sazonal, freelancer, prestador de serviços, consultores, terceiros, e também o que a gente chama aí da gig economy, né, profissionais que utilizam plataformas para prestar serviços online para diversos empregadores. Então, é uma amostra de trabalhadores bastante variada e bastante abrangente. Vamos falar das principais mudanças que foram identificadas aqui. Quando a gente ouviu essa população, a gente identificou que existem 3 principais mudanças que estão afetando o ambiente de trabalho hoje. Existe um êxodo de talentos qualificados. Os baby boomers, aquela geração de baby boomers que está atingindo a idade de aposentadoria e está deixando o mercado de trabalho, e que leva consigo também uma massa de capital intelectual, né, que está seguindo muito forte. Esse é um dado bastante relevante, porque se a gente olhar para os últimos 10 anos, nós praticamente tivemos, pela primeira vez na história da humanidade, 4 ou 5 gerações convivendo simultaneamente no ambiente de trabalho. E agora a gente tem uma população se retirando aí do mercado de trabalho, que é essa geração baby boomers, que é uma geração que foi muito significativa para tudo que a gente entende de mundo corporativo que está aí hoje instalado, né? Então, eu acho que esse é um dado bastante importante para a gente refletir e que vai certamente provocar alguma mudança significativa nos próximos anos. Existe um impacto forte da mudança tecnológica, o avanço das novas tecnologias estão exigindo mudanças de habilidades importantes, né? A gente vê robô, a gente vê automação, chatbot, uma série de coisas que vão fazer com que algumas profissões se descontinuem e outras surjam, né? Então, isso vai exigir da população, dos trabalhadores em geral, uma revitalização das suas habilidades. Enfim, essa é uma tendência que aparece muito forte aí na pesquisa. E abandonando seus empregos tradicionais, em busca de mais flexibilidade, em busca de poder ter para vários empregadores, de poder escolher fazer aquilo que mais gosta.
de poder escolher fazer o que gosta, no horário que gosta, do jeito que gosta, né? Então, essas são basicamente as principais influências, vamos dizer assim, que o mercado está sofrendo hoje, de acordo com a pesquisa. E aí a gente começa a ver quais são os fatores que aparecem com mais intensidade no discurso e na opinião desses trabalhadores ouvidos. Então, o primeiro deles é a questão do otimismo. 9 em cada 10 participantes afirmaram que estão bastante otimistas com relação aos próximos 5 anos de trabalho. Isso novembro, dezembro, antes da pandemia. E aí a gente se pergunta, né? Será que mudou? Então, houve sim uma mudança, a confiança caiu, mas caiu para 84%. Ou seja, ainda existe um índice de confiança bastante forte no que vai acontecer com os empregos e com o mercado de trabalho aí nos próximos 5 anos com relação à opinião desses trabalhadores. Os asiáticos são mais otimistas, seguidos dos latinos, que também têm aí uma visão bastante positiva do futuro. Eu não sei se porque na América Latina a gente está tão acostumado com os altos e baixos e a superar as crises, né? Que a gente acaba tendo talvez uma visão aí mais otimista de como passar por essas situações tão adversas. E finalmente, uma coisa que aparece bastante forte é que apesar da gente ver, né, toda essa mudança da gig economy influenciando a maneira como as pessoas querem se relacionar com o trabalho, uma alta taxa, um número bastante relevante de colaboradores, de trabalhadores ao redor do mundo, planeja continuar no seu emprego atual, num futuro próximo. E aí isso também é uma novidade, né? É uma coisa bastante relevante, porque quando a gente fala de tudo isso que está acontecendo, a gente pensa, as pessoas estão querendo mudar. Isso já aparecia antes da pandemia, tá, pessoal? Então, é uma coisa que ela não mudou quase nada nesse processo de revisitação dessa base pesquisada. É um pouco isso com relação ao otimismo. Dani, eu não sei se você tem algum comentário a fazer aqui, se você quer complementar. Oi, Mari. Lina, você quer complementar alguma coisa? A gente falou tanto de otimismo, né, que foi algo que nos chamou muito a atenção, porque mesmo antes da pandemia eles estavam otimistas, a gente poderia entender que era um otimismo ok, coletivo, aí final de ano, né, a expectativa de um novo ano sempre traz um pouco de esperança para muitas pessoas, mas o que chamou bem a atenção foi justamente esse otimismo pós-pandemia, né, que ele continuou em alta. Se a gente olhar 92% para 84%, né, não é uma queda significativa. Então, apesar da gente estar vivendo uma situação atípica no mundo todo, que nunca vivemos nada parecido, né, com retração da economia, queda do emprego no mundo todo, a questão da saúde e segurança, a gente continua vendo esse otimismo. Acho que é o grande dado que chama atenção. Acho que a Lina pode complementar também com dados da nossa pesquisa sobre confiança, que também se mantém alta, né, Lina? Isso só complementando o que vocês passaram, esses números são os números globais, né? O que é interessante é que no Brasil, que era 89% antes, permaneceu com 89%, né, de otimismo. Foi o único país em que a gente não viu, desses 6 pesquisados, uma alteração do otimismo, né? No mundo caiu um pouquinho, só que no Brasil a gente teve essa manutenção do indicador. E isso pode ser muito importante para os ambientes de trabalho, para a economia, para a recuperação que todo mundo espera, né? E nós temos visto também números bastante similares nas nossas pesquisas do Great Place to Work. Então, as últimas pesquisas que foram feitas a partir de meio de março, em que a gente entende que a pandemia poderia ter causado um efeito na percepção, na experiência do funcionário, nós vimos que, na verdade, né, ou as notas se mantiveram iguais a que as pesquisas que as mesmas empresas tinham feito no ano passado, ou então elas conseguiram até aumentos, né, alguns aumentos bem pequenos, 1, 2 pontos, mas alguns aumentos expressivos em alguns casos.
né? O que surpreende, porque o normal é nós vermos algumas empresas com quedas, outras empresas em ascensão, né? E a gente tem visto uma grande massa de empresas que tiveram essas notas, esse índice de confiança superior, né? Então, o que os consultores têm indicado para a gente. E o que a gente vê, né, o que pode explicar um pouco desses números, é também essa questão relativa que nós temos. Se o mercado está mais exigente ou menos exigente, vai influenciar também, né? Se o mercado de trabalho está uma bolha, né, todo mundo contratando, todo mundo recebendo várias propostas de trabalho, as pessoas também tendem a relativizar, né, como que ele percebe o seu trabalho atual. De qualquer forma, essa permanência que as pessoas têm indicado, né, eu acho que não muda, independentemente do que está acontecendo lá fora. Se você está insatisfeito, agora, não importa se você está de casa, se você está com redução de salário e jornada, né, porque a gestão, a liderança se mantém, né? Então, a gente vê que essa questão de planejar, mudar de trabalho ou não, provavelmente independe do cenário fora, mas sim muito do que você tem de gestão e de dia a dia, de rotina de trabalho, que é o que a gente enxerga. E esses bons ambientes, né, que já eram bons, eles só fortaleceram, né, esse vínculo de trabalho do funcionário com a empresa, né, passando, transmitindo confiança, as lideranças que conseguem se manter bem, porque aquela liderança que já não conseguia, né, ser efetiva antes, muito provavelmente também não consegue ser à distância, né, porque é ainda mais desafiador. Eu acho que tem uma questão de timing também, sabe, Lina? Eu acho que maio, a crise ainda não estava tão evidente para a maioria dos trabalhadores, quando a gente fala de Brasil, né? Eu acho que, obviamente, a Europa já tinha sido mais impactada, Estados Unidos já estava, né, com um impacto de desemprego mais acelerado em maio, e o Brasil ainda estava testando um pouco o que ia acontecer. Acho que tem uma questão cultural, eu acho que o brasileiro tende a ser mais otimista mesmo, em geral, né? Mas eu acho que tem uma questão de timing importante também. Eu acho que hoje, talvez a pesquisa mostrasse um número um pouco menor com relação ao Brasil. É possível, né? Se a gente pudesse tirar fotos mensais, seria o mundo ideal, né? Mas é ótimo, a gente pode ver no próximo momento também como que isso, né? Como que isso continua. Eu espero que a ADP faça essa pesquisa de novo mais para frente, para a gente poder ter, né, essa sequência aí. Muito bom. Podemos passar para o próximo slide? Bom, a questão da mudança das habilidades, né? O que a pesquisa traz? Ela traz forte a questão de que os trabalhadores, eles acreditam que a profissão ou a função que eles exercem hoje já não existirá em 5 anos. 1 a cada 3 trabalhadores dizem isso, é bastante forte, né? Então, existe uma percepção clara das pessoas de que elas têm que se preocupar com a questão de se preparar para uma mudança de habilidades aí que vai acontecer no mercado. Na pesquisa de maio, esse número que era mais ou menos 33% cai para 22%, ou seja, existe aí um impacto grande, 10%, 11% nesse volume, é bastante gente, né? Falando de que, tá bom, eu acho que o meu emprego não vai mais existir em 5 anos. Tivemos aí uns 11% que mudaram de lado, que passaram a achar que talvez o mundo não seja tão acelerado assim. O que me chamou bastante atenção aqui, Lina, eu acho que você pode comentar, 95% das pessoas, eles acham que eles têm as habilidades necessárias para a trilha de carreira de sucesso, mesmo sabendo que o seu trabalho não será o mesmo, ele não vai existir daqui a 5 anos, que é um tempo bastante curto, né? 5 anos é um piscar de olhos, já passou. Esse dado foi o que mais me chamou a atenção, para te dizer a verdade, na pesquisa, porque eu entendo que existe naturalmente uma preocupação grande com relação
a automação, com relação aos robôs, que vão ocupar aí né, uma fatia desse mercado de trabalho hoje, que vai aumentar drasticamente a produtividade em algumas áreas, em alguns setores, e já se fala muito, né, dessa questão, dessa preocupação com um volume grande de pessoas que vão ficar sem trabalho. Parece que não é essa percepção que os empregados têm, que os trabalhadores têm. Eu não sei se você tem algum dado aqui para complementar dos dados do Great Place to Work, Lina, com relação a essa questão. A gente não tem exatamente essa questão medida nas nossas pesquisas, mas a gente vê que, de forma geral, as empresas têm oferecido, né, uma grande carga de treinamento para os funcionários, quando eles entendem essa necessidade, né, é quase o dobro de horas que as melhores empresas oferecem de treinamento a mais do que quando a gente compara com médias de mercado. E, por outro lado, eu penso que as pessoas estão confiantes porque se a gente vai pensar em 5, 10, 15 anos atrás, quais eram as habilidades que eram cobradas dos funcionários, né? Eram diferentes do que são hoje e as pessoas se adaptaram, as pessoas aprenderam ou pela empresa ou sozinhas, né? Elas deram um jeito, tiveram que se adaptar. E talvez esse momento também, né? Durante o Covid, elas perceberam que podiam aprender muitas coisas, né? Muitas coisas tiveram que ser aprendidas, não só no ambiente do trabalho, mas fora também. E eu acho que uma competência que é relevante é essa aprendizagem rápida, né? E talvez por isso estejam confiantes, mesmo sabendo que os trabalhos serão diferentes no futuro, né? Num breve futuro. Eu concordo com você com relação a isso. Eu acho que a própria tecnologia, ela democratizou, né, a questão da aprendizagem, né? Hoje você consegue fazer muitos treinamentos online gratuitos, sem nenhum investimento financeiro. Gratuitos ou quase gratuitos, né? Ou quase gratuitos, num preço bastante acessível. Eu acho que isso também vem contribuindo aí para essa percepção de confiança de que eu vou ser capaz de desenvolver as habilidades necessárias para ter sucesso profissional, uma coisa assim, né? Vamos lá para o próximo? Aqui é um tema que vem sendo debatido bastante, incansavelmente, eu diria, que é a questão da saúde mental, né? Esse é um tema que vem despertando aí discussões apaixonadas no mundo do RH, porque, de verdade, a gente nunca viu tantas pessoas doentes, né? Como a gente tem visto ultimamente, em função de estresse, em função de pressão e tal. E isso aparece forte na pesquisa, tá? E ele está bem diluído no mundo todo, quer dizer, não é uma coisa concentrada numa região. 62% dos participantes, eles admitem se sentir muito estressados pelo menos uma vez na semana. E o que mais preocupa é o seguinte, o estigma com relação à saúde mental, ele é muito forte. Olha, 22% dos participantes afirmam que eles se sentiriam à vontade de falar sobre um problema de saúde mental com seu gestor, né? Só 22%, tá? E quando a gente pergunta, você falaria com alguém do seu trabalho, independente de ser seu chefe ou não? Só 17% dizem que não se sentiriam à vontade para falar com alguém do trabalho. Ou seja, claramente aqui existe um gap de confiança, né? A maioria das pessoas se sentem à vontade para falar com alguém do trabalho, mas só 22% falaria com o seu gestor. Então, eu acho que aqui é um dado muito relevante para nós de recursos humanos, né? Como é que a gente ajuda a trazer essa população para perto da gente, né? Preparar essa liderança para dar esse apoio, para se mostrar aberto, porque essa é uma realidade. 62% das pessoas está dizendo que vive praticamente semanalmente sob estresse, né? Então, não é uma realidade que pode ser ignorada mais. E como é que a gente vai tratar desse tema se as pessoas não se sentem à vontade de discutir com seu próprio gestor imediato
que eles estão com algum tipo de distúrbio, né? Realmente o estigma, né, acaba sendo tratado como um tema, um mito, e as pessoas discutem muito pouco e cada vez mais, né, a gente vê esses casos frequentes e todos os institutos estão realmente afirmando que mais pessoas estão se sentindo estressadas e depois de uma fase ele passa a ter burnout, né, o que é muito pior e muitas vezes pouco se reverte, né, para o potencial, para a produtividade máxima dos colaboradores. E é preocupante ter, né, tão pouca gente que vai realmente se sentir à vontade para discutir isso e levar à frente. A gente vê que num período, né, pré-pandemia, quando alguém me perguntava, Lina, quais são as práticas, né, que a gente tem de saúde mental nas melhores empresas, elas sempre foram muito raras, né? Uma outra empresa que apresentava alguma coisa e tinha alguma solução, alguma plataforma, algum benefício relacionado com saúde mental, só que a gente percebeu que desde março, abril, né, esse número aumentou muito, né? Então a gente tem visto cada vez mais essa preocupação genuína das empresas em buscarem, até mesmo, né, às vezes substituindo alguns benefícios, né, que não fazem mais sentido no que a gente tem no cenário para hoje, e substituindo por sessões online com terapia, né, com psicólogos, em grupo ou individual, dependendo muito da necessidade de cada um. E é um movimento que a gente vê como muito interessante, né? É importantíssimo para que as empresas se mantenham bem, né? Acho que não é nenhuma preocupação de só da saúde, mas do todo, né? De como que a gente consegue dar uma continuidade sustentável para os negócios. Uhum. Deixa eu só complementar o que a Alina está falando, porque isso é muito importante, esse dado que a ADP traz é incrível, né? 62% se sente estressado e 22% afirmam, só 22% afirmam que sentiriam à vontade. E a Alina traz essa percepção. Eu tenho falado diariamente com bastante líderes de recursos humanos, e eu acho que aqui a gente vai ter um legado positivo da pandemia, que é justamente você desmistificar essa questão da saúde mental, que como a pesquisa mostra, ela ainda é muito forte. Então, as pessoas não se sentem ainda à vontade. A pandemia vem mostrando que as empresas, assim, olha, ou eu cuido disso e olho para isso, ou eu não vou sobreviver, porque eu não vou ter gente aqui dentro. Então, o que a gente enxerga como, já que a gente começou a pesquisa falando de otimismo, né, olhando de uma forma mais otimista, eu pelo menos vejo que aqui a gente vai ter um legado bem positivo da pandemia, de você realmente olhar de fato para essa questão, aumentar as práticas, como a Lina trouxe, a gente vem percebendo isso no mercado, empresas assim, oferecendo, então quem tinha uma vez por semana está diariamente oferecendo sessões de terapia, incluindo a família nessa questão também, é outra prática que a gente vem observando. Então, aqui eu acho que tem um ponto bem importante, legal que você trouxe, Mari, esse recorte de saúde mental, porque o dado é preocupante, mas eu acho que a gente já consegue ver um movimento que vai levar para um legado positivo. Então, aqui só uma interferência rápida, voltando aí para vocês. Eu concordo com você, Dani. Eu acho que esse definitivamente foi um ganho que a gente vai levar pós-pandemia, que foi essa preocupação genuína com o bem-estar das pessoas, né? A gente via nas melhores práticas já uma tendência de preocupação com essa questão do bem-estar do trabalhador, do seu colaborador e tal, mas muito num contexto de que essa pessoa se sentisse bem no trabalho, que ela fosse feliz no trabalho, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma pegada muito mais de saúde mesmo, né? De bem-estar físico, mental, uma preocupação com o que está acontecendo com a família desse colaborador, né? Uma vez que ele está inserido dentro dessa família 24 horas agora, ele trabalha dentro, né? Naquele meio ali, então é uma questão que é quase ininterrupta, né, de convivência, e eu acho que é uma nova perspectiva que se mostra com relação a essa questão do bem-estar pós-pandemia, e eu acho que isso é um grande ganho.
a gente lá na ADP, a nossa médica do trabalho nunca trabalhou tanto como ela está trabalhando agora, né? Nós chegamos a nos questionar, né? Como é que a gente viveu sem ela? Porque realmente, assim, a gente vive um momento em que grande parte do nosso dia a gente está falando de bem-estar, né? De saúde, de como as pessoas fazer com que essas pessoas se sintam bem. Porque além de todo o estresse normal do trabalho, tem uma questão importante do medo que as pessoas têm com relação à doença, né? Então, eu acho que esse foi um grande ganho também, Dani, concordo com você. Eu tenho visto também bastante, vários relatos, posts das pessoas, né, de gestores, executivos, e eles acabam comentando, né, nunca aquele olá, tudo bem, o tudo bem teve tanto significado, né, as pessoas querem mesmo saber do outro, pergunta também como vai a família, né, então é uma pergunta que ampliou o significado. É uma coisa que não era muito comum, né, quando você tinha um contato profissional, até não com as pessoas com quem você tem mais intimidade, mas até com pessoas que são parceiros de negócios e tal, e perguntava, né, e aí, tá tudo bem com a sua família, né? E hoje em dia as pessoas já perguntam, né, porque tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho que essa foi uma questão bastante democrática aí da pandemia, né? Todo mundo está exposto na mesma proporção, né? E estão todos preocupados, né, com a sua própria segurança, com a sua própria saúde, com a saúde da sua família. Então, eu acho que isso criou aí uma certa solidariedade nas relações corporativas que a gente não tinha há muito tempo. Bom, vamos falar de um tema sempre muito importante, particularmente um tema que me chama muita atenção. Eu estou sempre muito preocupada com essa questão da igualdade de oportunidade, né? E esse é um relato muito forte aqui dos trabalhadores pesquisados, tá? Mais de 1 em cada 3 trabalhadores relatam já terem se sentido discriminados no trabalho, com motivos mais comuns sendo idade, origem e gênero. 1 em cada 3, é bastante, né? As empresas investem muito nessa questão da inclusão e diversidade, se fala muito desse tema, mas a gente falha vergonhosamente de acordo com o que a pesquisa está mostrando aqui, né? 59% não saberia a quem recorrer se tivesse um problema ou se sentisse discriminado no trabalho. E 2/3 dos trabalhadores, incluindo homens e mulheres, acreditam que eles deveriam, que as empresas deveriam reportar os dados de disparidade salarial, ou seja, que esses dados deveriam ser públicos. Olha que interessante isso, né? Porque aqui, se a gente dissesse, as mulheres acham isso, porque existe claramente, principalmente no Brasil, isso é muito evidente, as mulheres ganham menos do que os homens, né? O CAGED publica aí mensalmente, a gente vê esses dados, né? Chega a ser 35% de diferença salarial no salário de uma pessoa 100% produtiva, né? Quando se trata de homens e mulheres. Aqui a gente vê claramente que até os homens acham que é importante que as empresas reportem os dados, mostrem, né? Porque isso é um dado que acaba ficando escondido também. E o fato dele ficar escondido talvez reforce a questão da discriminação, né? Porque como eu não mostro, fica ali meio que guardado, ninguém vê, não chama a atenção de ninguém. Esse é um dado que apareceu muito forte nas duas amostras, tanto na amostra dezembro quanto na amostra maio, ou seja, a gente não vê nenhuma diferença de percepção aqui. E aí eu vou além um pouquinho, né? Será que pós-pandemia não vão surgir novos bias, né? Novos vieses inconscientes, né? Quando a gente fala hoje que a gente tem aí algumas populações de grupo de risco, por exemplo, muito focado em idade, né?
que já vinha aqui claramente sendo discriminada de acordo com a pesquisa, né? Será que a gente não precisa se antecipar como RH e começar a fazer um trabalho forte desde já para garantir que isso não tome uma proporção ainda maior pós-pandemia, né? Eu acho que esse é um dado da pesquisa que provoca uma reflexão bastante importante para nós de RH, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa se debruçar com profundidade. Muito bom. Esses dados só mostram que a discriminação não acaba, né? Independentemente se estamos em trabalho remoto ou não. E o GPTW, há 3 anos, tem trabalhado com o lema For All, que é justamente pensando nessa questão de discriminação, né? O For All é tentar promover um ambiente que seja bom para todos, né? Porque se ele for só bom para brancos, ou só bom para homens, só bom para jovens, não adianta muito, porque aqueles que são discriminados, eles não vão conseguir oferecer, entregar o seu 100% ou 150%. Né? Então, o que a gente tem visto em várias pesquisas é que quando a gente pergunta de forma geral se as pessoas se sentem tratadas de forma justa, né, independentemente da sua idade, da sua cor, do seu gênero, a gente vê índices bem altos. As pessoas, né, acham que de forma geral são tratadas justas. Mas quem está respondendo, né? Se a gente pergunta para o grupo majoritário, é claro que eles sentem que está tudo certo. Né? A gente precisa ver as respostas daqueles 5% que não concordam, né? Quem são esses que não concordam? E realmente são os grupos minoritários, né? Se a gente pergunta se mulheres estão se sentindo tratadas de forma justa, né? Independente do gênero, só que 80% é homem, né? É claro que as respostas delas são muito piores, né? As avaliações são mais negativas, menos favoráveis. Então, são essas questões que nós precisamos pensar, e quanto mais a gente busca essa diversidade nas empresas, mais difícil é ter essa questão bem avaliada, né? As pessoas vão se sentir, sim, discriminadas. Por outro lado, quando nós olhamos nas melhores empresas, 83% delas dizem ter alguém exclusivo e dedicado para responder aos problemas de discriminação. Né, discriminação de religião, de gênero, de status dentro da empresa, qualquer um que possa ocorrer. E gap salarial também, né, um ponto que é, né, muito interessante a pesquisa da ADP trazer esse dado, porque não é o que a gente costuma pensar, né, provavelmente só a minoria gostaria de ver isso sendo, né, transparente. Mas, segundo o IBGE, na pesquisa do ano passado, né, as mulheres recebem 20% a menos do que homens para mesmos cargos e mesmas funções, só que nas melhores empresas para a mulher trabalhar, que foi recentemente lançado pelo GPTW, esse gap é só de 2%, né? Ainda não é 0%, mas é de 2%. E o mais interessante é, mesmo entre as empresas não premiadas nesse ranking, que são as empresas que estão preocupadas em ter um equilíbrio de gênero, né, nas lideranças, no todo, nas suas ações. Então, acho que a discriminação pode, sim, ser bem trabalhada. A gente vê várias empresas que conseguem caminhar nesse sentido, conseguem promover ambientes mais equilibrados para todos. E aí cada tema precisa ser realmente trabalhado de uma forma específica, né? A gente precisa trabalhar gênero, trabalhar idade, trabalha várias dessas questões de forma, né, gradual, pouco a pouco. E eu acho que esse talvez seja um tema bastante relevante para a gente pensar aí no pós-Covid, né? Quando eu falo pós-Covid, agora é pós mesmo, né? Depois que a gente já tiver voltado para a vida normal, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? A gente sabe o quanto é desafiador para uma mãe que trabalha, né? Nós somos algumas delas aqui, né? Nesse grupo, certamente. Conciliar, né, a sua vida familiar, sua vida executiva, enfim, seus diversos, múltiplos papéis, né, que a gente tem aí que desempenhar, e o quanto, muitas vezes, o empregador, ele não vê da mesma maneira uma mãe que trabalha e um pai que trabalha, o que é uma bobagem,
né? Porque as responsabilidades são idênticas dos pais e das mães, né? Deveriam ser vistos da mesma maneira, mas não são, a gente sabe que não, né? Dificilmente alguém se pergunta quando um homem acabou de ter filho se ele vai ter algum impacto na produtividade dele. Mas muita gente se pergunta, agora que ela teve filho, talvez a dedicação já não vai ser a mesma. Então, isso é puro preconceito, é pura discriminação. Quando a gente começa a olhar os reflexos agora da pandemia, e a gente vê que alguns setores começam a voltar, mas as escolas não voltarão ainda, né? As escolas ficarão ainda, até por uma questão física, de espaço físico, né? Elas vão ter uma volta muito menos acelerada, talvez, que alguns setores de trabalho. Isso aponta para mais uma situação aí que a gente tem que ficar de olho, né? Então, mas será que vai ser algo... Porque, vamos falar a verdade, né? Pandemia é um negócio que não estava no nosso horizonte, né? A última foi, sei lá, um século atrás, com esse impacto, com essa abrangência que a gente está tendo agora. Talvez traga aqui alguns vieses inconscientes que já estavam sendo trabalhados e quase que encostados, abandonados. Isso pode trazer de volta essas discussões e essas interrogações na cabeça das pessoas. Então, eu acho que é uma hora que o RH não pode descuidar desse tema. É uma hora que o RH tem que investir bastante em sensibilização, em conscientização, em educação, porque o risco aqui é bastante alto. Tem risco de discriminação por idade, tem risco de discriminação por gênero, por uma questão até de saúde, né? Então, eu acho que aqui é um dado bastante importante que a pesquisa traz e a gente tem que ficar atento. Inclusive, várias pesquisas têm mostrado que mulheres estão mais satisfeitas do que homens, né, durante a pandemia com o trabalho remoto. E mais mulheres tiveram a primeira experiência de trabalho remoto durante a pandemia do que homens também, né? E o RH precisa observar justamente isso, né? Quem vai ter essas necessidades, quem prefere, quem não prefere, porque independentemente da sua situação familiar, tem gente que prefere ir ao escritório, tem gente que prefere ficar em casa, já que todo mundo já teve essa experiência. Então, é mapear todo mundo, né? Conhecer como que cada um é mais produtivo em um lugar ou em outro, às vezes é a mistura. De trabalho remoto daqui a pouco, e a pesquisa também traz dados bem interessantes. Deixa só, antes da Mari falar o nosso último aqui, slide do trabalho flexível, que eu acho que o pessoal também está bem curioso, porque é o grande impacto mais visível que a gente está vendo assim, né, nas relações de trabalho, só fazer um convite novamente para o pessoal compartilhar aí suas experiências, fazer as perguntas. Eu estou com uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, mas quem quiser também, esse aqui é um fórum, né, aberto, a gente falou de práticas de saúde mental, então quem quiser compartilhar algo, algum desafio ou fazer alguma pergunta, por favor, aqui fiquem à vontade, ou pela mãozinha, ou escrevendo diretamente para mim ou para todos, que a gente filtra aqui e faz as perguntas, ou pede para compartilhar algum case com a gente, alguma prática, que vai ser super bem-vindo, tá bom? Mari, vamos lá. Vamos falar de trabalho flexível, então. Olha que interessante, né? Em dezembro, antes da pandemia, somente 1/4 dos participantes afirmavam que a sua empresa tinha uma política oficial de trabalho flexível, uma política por escrito, documentada, para todo mundo saber como era. Somente 1/4 dos participantes. Agora, na pesquisa de maio, 44% dos empregadores já têm políticas oficiais de trabalho flexível implantada. Então, a gente vê que praticamente dobrou, né? Quase dobrou o número de empresas que acabaram indo. Eu acho que aqui caiu um grande dogma, né, do trabalho flexível, do home office, né? Existia uma grande preocupação com relação à produtividade, à gestão. Será que eu vou conseguir manter minha equipe produtiva
com todo mundo trabalhando de casa, será que eu não vou? E a integração e o engajamento, as pessoas que trabalham home office são mais engajadas, são menos engajadas, né? Tem toda essa discussão. Tem até uma pesquisa da ADP, bem legal, que um outro fórum, se vocês quiserem, a gente pode trazer, que é uma pesquisa específica sobre engajamento. E ela traz um dado bem interessante, que as pessoas que trabalham de casa são mais engajadas que as pessoas que não trabalham de casa, que trabalham no escritório. Olha que interessante. Isso é uma novidade, né? A gente sempre no passado escutou falar, não, porque o cara que fica em casa, ele não tem a mesma conexão, ele não está tão imerso na cultura, né? Tinha todo esse discurso que se ouvia aí antes, e essa pesquisa nova da ADP, que foi feita também no ano passado, e que depois acabou servindo de base até para o livro novo do Marcus Buckingham, o Nine Lies About Work, ela fala isso, ela fala que as pessoas que trabalham de casa, elas são mais engajadas. Então, tinha toda essa discussão, eu acho que esses mitos caíram, né? As empresas tiveram que, do dia para a noite, se organizar para trabalhar home office. Nós mesmos, na ADP, a gente colocou aí quase 2.000 trabalhadores trabalhando de casa na América Latina em 10 dias, 12 dias. Foi uma operação de guerra, mas no fim tudo deu certo. E agora, uma coisa que chamou bastante atenção é que, apesar de que agora em maio 44% dos empregadores já estavam com uma política oficial de trabalho flexível, 54% dos trabalhadores relatam que se sentiram pressionados a voltar ao trabalho no escritório durante a quarentena. Então, quer dizer, tá bom, eu estou colocando minha força de trabalho home office porque eu sou obrigado, porque eu não tenho alternativa, mas eu quero que ele volte para o escritório. Né? Mais da metade já se sentiu pressionado em algum momento a voltar durante o período de quarentena. Então, acho que aqui também é um ponto bastante interessante para a gente discutir. Essa é uma realidade, né, do mercado de trabalho. Quando a gente fala de gig economy, mais ainda, né? Um dado interessante da pesquisa que não está aqui é que agora, durante a pandemia, se viu claramente que o que a gente chama de gig worker, né, que são esses trabalhadores da gig economy, são os freelancers, esse pessoal que é sazonal e tal, eles se adaptaram muito mais rápido à situação da pandemia do que os trabalhadores tradicionais. Né? Eles estão mais habituados a lidar com corte de salário, com mudança de turno, com menos horas, mais horas, enfim, com essa flutuação na sua rotina de trabalho do que os trabalhadores tradicionais. Então, isso também é um dado que pode, na hora que a economia realmente começar a recuperar, pode levar mais trabalhadores que não tinham a oportunidade de experimentar, né, essa nova relação de trabalho, a quererem migrar para a gig economy também. Então, acho que aqui é um dado bastante interessante, porque que as empresas resistem tanto, né, a essa questão do trabalho flexível. Está claro, evidente para todo mundo que é mais barato, é mais eficiente, é mais produtivo para algumas pessoas. Eu entendo também muito bem por que existe essa resistência, mas pelo jeito ela está aí e ela aparece claramente aí no resultado da pesquisa. Muito, muito bom, né? E a gente vê que a produtividade já era comprovada, né? Que era maior quando as pessoas trabalham de casa, quando fazem trabalho remoto. Mas mesmo assim ainda existe essa resistência, as empresas foram obrigadas a migrar todo mundo para casa e mesmo assim as pessoas também percebem que são obrigadas a voltar para o escritório físico quando, né, tudo isso passar ou amenizar. É uma forma de pensar que a empresa que pensou, né, todo mundo vai para casa e vamos nos adaptar a uma coisa, ou todo mundo vai para casa porque é provisório e quando possível a gente volta, né? Eu acho que tem uma grande diferença, assim como o que você falou, né, é bem verdade. Aqueles que já trabalhavam
na flexibilidade de verdade, né, aplicada, ou aqueles que já estavam de casa, nossas pesquisas também mostraram isso. São pessoas que estão muito mais satisfeitas e produtivas agora, né? São pessoas que já conseguiam lidar com tudo isso de uma forma natural. Aqueles que ainda tiveram que passar por essa mudança são aqueles que realmente não só o funcionário, o colaborador, mas também o gestor, né, também tiveram que se adaptar, e é um processo bem mais difícil, um processo que você precisa aprender, né, essas novas habilidades, que nem são só tecnológicas, mas dessa relação, né, entre pessoas, entre equipes, que são necessárias realmente, né, para o bom trabalho. E a gente via que boa parte das melhores empresas, né, já tinham essas políticas e práticas de horário flexível e home office, mas não eram também para todos, era só para aqueles que podiam, né, e isso teve que ser muito mais ampliado. E também vejo, né, como um bom legado, aquelas empresas que não pensaram nessa migração de forma provisória, e sim como uma necessidade que foi, né, muito bem aplicada, vão realmente ter resultados melhores, né? Segundo uma pesquisa da Cushman & Wakefield, 85% dos executivos entendem que a experiência do trabalho remoto é mais positiva do que negativa, né? Então, vem mais pontos positivos do que negativos, e 74% das empresas querem realmente institucionalizar o home office para sempre, né? Então, se é que já não tinham, mas é um grande número também, né? De colocar mais pessoas nas suas casas e escritórios reduzidos. Desculpa, Dani. Não, é que eu sabia que esse tema ia gerar mais perguntas e aqui reflexões. Eu queria só compartilhar, né, porque a gente tem pergunta e tem algumas reflexões importantes aqui que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Bom, vou começar pela última que a Patrícia acabou de perguntar aqui, para repetir agora que está fresco, né? Acho que a porcentagem que a Lina, né, Patrícia, ela pediu para repetir o percentual do home office para sempre, né? Acho que é o percentual que você citou da pesquisa. Patrícia, se você quiser também falar, você pode se apresentar aqui com a gente. Foi de 74%. Ah, tá. Obrigada, Lina. Prazer. Vou abrir aqui meu vídeo também. A gente está falando do trabalho remoto e tal, a gente percebe... Oi, Patrícia falando. A gente percebe um conceito diferente entre o home work e o home office, né, onde estaria 5 vezes na semana em casa, ou o trabalho híbrido, alguns dias em casa, alguns dias na empresa. Nas pesquisas, e aí esse percentual eu fiquei com uma certa dúvida, vocês percebem uma tendência das empresas em manter os seus colaboradores nesse modelo de home work, ou seja, ficar direto mesmo em casa e não ter um modelo híbrido? É isso? Eu entendi bem? São os dois casos, são de permitir o home office, seja ele para todos os funcionários ou parte, ou no modelo híbrido, mas que o home office seja, assim, uma opção que vai acontecer caso seja de preferência do funcionário. Do que eu estou ouvindo, Patrícia, como eu disse, eu estou falando com bastante gente, acho que tem várias ondas, né? Estou percebendo que existem várias ondas de retorno. Então, o que as empresas estão aprendendo, de compartilhando um pouco de prática do que eu estou ouvindo, é que elas vão voltar ou no modelo full, para quem precisa ser full, né? Ou no modelo híbrido, dando a opção para o funcionário, você quer ou não trabalhar, porque tem um funcionário que prefere, e o híbrido fazendo com que ele volte, não totalmente, então ele consegue trabalhar, vamos supor, 3 dias por semana na empresa e 2 em casa, então criando essa nova política. E o full, que é assim, o home office totalmente em casa, então a pessoa não volta mais para a empresa. Eu tenho visto essas 3 ondas que estão mapeando em muitas organizações, então identificando trabalhos que ainda não é possível você fazer nem o híbrido e nem ficar em casa, então é uma porcentagem que vai continuar presencialmente. Esse híbrido que está sendo bem estudado, né, e cada caso com funcionário, dando a liberdade aí para esse funcionário de ficar ou não em casa, ou fazer esse híbrido até para
para manter a cultura, né? Isso é uma coisa que vem se falando muito também na questão do trabalho remoto. E o outro ponto é aquele que tem condições de ficar em casa e abrindo isso. Então, aí te dando uma resposta do que eu estou sentindo de mercado, são esses movimentos complementando aí a percepção da Lina. Ótimo. Obrigada. Eu queria também compartilhar aqui a reflexão do Vitor, que é bem importante. Vitor, se você também quiser falar, porque você colocou aqui no chat algo que a gente vem trazendo também, que uma questão é home office versus o home office na pandemia, né? E quem tem filho sabe muito bem disso, né? Home office fora da pandemia, crianças estão na escola, né? Marido e mulher estão trabalhando também em algum lugar, né? Não está todo mundo em casa. Então, Vitor, se você quiser complementar, mas aqui o que ele traz é essa reflexão. Claro, boa tarde. Eu acho que para algumas pessoas que realmente nunca tiveram experiência com home office, essa primeira impressão, essa primeira imagem foi bem assustadora, né? Porque você tem que equilibrar vários pratinhos dentro de casa, seja você com seu pet, com seu filho, com seus pais, com seus avós, que você não tinha o costume de estar todo dia, né, com eles. Existiam casos muito importantes que foi colocado de pessoas, principalmente de empresas de tecnologia, que já tinham colaboradores que já trabalhavam, né, em home office algum dia ou outro, tiveram maior acessibilidade, maior conforto, adaptação para conseguir. Mas eu acho que essa questão de você começar o home office na pandemia teve uma curva de adaptação para algumas pessoas. Precisou muito que o RH conscientizasse justamente dessa diferença. Olha, calma que as coisas vão suavizar, calma que a curva de aprendizado, de adaptação vai acontecer. E o RH tem esse papel, essa responsabilidade, né, de trazer esse clareamento, de trazer reflexão, de provocar pensamentos e oferecer sempre uma luz e oferecer ajuda também, né, alento a quem está angustiado. Então, acho que é isso. Acho que é uma reflexão importante, que é importante que se debatam também entre as empresas esse sentimento. Legal. Obrigada, Vitor, por compartilhar. Eu tenho uma pergunta do Odair também, da Caterpillar, bem interessante, porque é a questão do preparo, né? O quanto que a gente está, e aí eu queria que tanto a Mari quanto a Lina pudessem responder, né? Que o home office é uma real virada de comportamento, né? Após a normalização, pós-pandemia, seremos desafiados a fazer mais com menos. Passaremos por uma grande transformação. Pergunta: estamos preparados para essa grande mudança? Mari, se puder começar. Essa é uma questão que me tira o sono. Eu acho que é um grande dilema de todos nós. Essa semana eu ouvi de um colega uma coisa que eu achei muito interessante, que tá bom, hoje a gente acha que está funcionando bem, né? A maioria das empresas acabou se adaptando, mas será que a hora que a gente tiver consumido esse capital social acumulado, né, das relações construídas ao longo dos últimos anos, onde a gente teve de verdade uma convivência, o cafezinho, o horário do almoço, né, que a gente acumulou esse capital social, dessa intimidade com essas pessoas. A hora que a gente tiver consumido isso, será que essa produtividade, esse engajamento, esse resultado positivo vai permanecer o mesmo? Eu realmente acho que não. Eu acho que a gente não está preparado e eu acho que a gente tem que começar a se preparar rápido, porque essa é uma realidade. Nós não vamos fugir dessa realidade. O mundo não vai voltar a ser como ele era antes, depois que acabar a pandemia, enfim. A gente, não vai, tá bom, vou vir a chave, vamos voltar a dezembro, como nós éramos em dezembro. Isso não acontecerá mais, né? Porque isso, alguns dogmas caíram, os mitos, né, foram destruídos aí, e as pessoas vão ficar mais exigentes também, agora que já tiveram a experiência. Então, nós temos que nos preparar rápido. Eu acho que falta bastante ainda.
Eu acho que é uma primeira tentativa. Eu acho que as empresas estão aprendendo a lidar com essa situação. Por isso que eu gosto tanto do modelo híbrido. Eu acho que o modelo híbrido ele dá a oportunidade da gente testar sem nenhuma ruptura, sem nada muito disruptivo, né? Dá para ir e voltar de uma forma mais equilibrada. Mas é isso que você falou. Vão ter áreas que não vai ter jeito, todo mundo vai ter que voltar. E vão ter áreas em que já estão 100% home office e vão permanecer. Eu acho que não tem receita de bolo, a gente vai ter que cada um descobrir a sua, né? Mas eu acho que a gente não está preparado. Obrigada, Maria. Odair, se quiser complementar também, falando aqui como é que vocês estão trabalhando essa questão ali na Caterpillar, né? Pode... Não, eu acho que, bom, primeiro, a realidade é bem diferente do que nós sempre imaginávamos, né? Nós falávamos de home office, nós tínhamos home office, mas era uma pessoa ou outra, era muito parcial, algumas horas, alguns dias tinha uma ou duas pessoas que faziam 2 ou 3 dias por semana, o restante era a única coisa com horário flexível. O horário flexível ele sempre existiu, mas o home office nunca foi tão praticado. Bom, aí fomos forçados, todo mundo ao mesmo tempo, né? Nós tivemos que parar na metade de março, todo mundo em home office, somente as áreas diretamente ligadas à produção é que tinham que estar presentes. E nós começamos a ver uma série de oportunidades e também uma série muito grande de desafios. Primeiro, muita gente, como foi mencionado, né? O home office na pandemia é uma coisa que ninguém estava preparado. Teve pessoas que começaram a pedir: minha cadeira não é uma cadeira ergonômica na minha casa, eu preciso que a empresa compre uma para mim. Olha, o meu monitor ele não é apropriado, o meu fone de ouvido ele não tem noise canceling, ele não tem como eu tenho cachorro do meu vizinho que incomoda as outras pessoas. Então, nós tivemos um monte de surpresa que a gente não tinha ideia como era. Por outro lado, nós nunca imaginamos que nós poderíamos dar continuidade às atividades administrativas normalmente. Tudo ocorreu normalmente, nós não tivemos nenhum problema. Nós tivemos fechamentos contábeis no prazo, foi até antes mais efetivo. Nós tivemos uma série de áreas que o resultado foi muito positivo, porque trouxe benefícios que até então não se imaginava que teríamos, né? Mas eu concordo com o comentário feito até pela Mariane. Foi até uma razão da minha pergunta. Nós não estamos preparados. Quando passar tudo isso, nós vamos sentir falta ainda do contato, do cafezinho, de vir com uma pessoa. Para um líder, quando ele chega de manhã e ele fala bom dia, ele está vendo como a pessoa está. Esse bom dia não é simplesmente uma educação de falar bom dia, não. Ele está vendo se a pessoa está bem, se não está bem. Dependendo do olhar, ele já vai perguntar o que aconteceu, não dormiu bem, tem algum problema. Para o líder, eu acho que é mais importante até do que para o subordinado, de ter esse contato presencial, de você ver as pessoas. É diferente de uma tela, que você coloca a imagem e tira. Você coloca o vídeo, tira o vídeo, você faz com que somente sejam vistas as coisas que você quer que sejam vistas. Então, essa que é a parte mais difícil. Mas quando eu falei de fazer muito mais com menos, é o que está acontecendo. E isso está chamando a atenção. A empresa que eu trabalho fez uma pesquisa global, ela pesquisou o mundo todo, porque já está querendo saber o que ela vai fazer, porque está tendo oportunidades de fazer mais com menos. Então, é uma realidade e nós não estamos preparados. Alguns estão, outros não. No todo, nós não estamos. O desafio é grande e, como a Mariane falou muito bem, temos que começar a nos preparar já, porque isso está acontecendo agora. Não vai ter tempo, não, de planejar. Tem que fazer agora. Obrigado. Obrigada, Odair. Obrigada. Lina, você quer complementar também? Eu queria complementar, né? Eu costumo dizer que o home office de antes não é o mesmo, como o Vitor falou. Eu prefiro classificar de home office opcional e home office obrigatório. Quando a gente tem alguma coisa obrigatória, né? Assim como muita gente enxerga o trabalho de uma forma obrigatória, não é prazeroso, né? Não é o que a gente escolheu. Então, acho que faz total diferença e o home office é outro realmente, né? Quando a gente escolhe, é diferente e, de qualquer forma, como vocês já falaram, né? O próprio David, né, comentou com pesquisa, a gente tem visto mais produtividade. Então, se fazer mais com menos é bem questionável e como que a gente vai lidar com tudo isso. E em relação ao preparo, né, concordo com vocês, não estamos preparados, estamos só nos acostumando,
Mas eu vejo que com o tempo, e como a Mariane falou, a gente precisa acelerar esse processo. Com o tempo, a gente sim, eu acho que vão existir outros mecanismos de trazer isso, de substituir esses contatos que nós tínhamos e ter sim essa, né, essa comunicação não verbal que a gente está perdendo, né, no nosso dia a dia, mesmo à distância. Eu não sei como, ainda não tenho resposta para isso. E eu fiz uma pesquisa com outros 2 colegas bem recentemente sobre aprendizados e essa questão com gerações. A gente perguntou, uma das perguntas era sobre suas mudanças de rotina e de hábitos, né, e de lazer. E, incrivelmente, né, a geração Z, que é aquela mais nova, que tem ainda, né, 20 anos ou menos, eles são o único grupo que viu com uma diferença enorme em relação às outras gerações, que as rotinas e os hábitos, eles não viram que mudou tanto. Né? E isso eu achei impressionante, né? Essa geração não tem visto tanta mudança nos seus hábitos e dia a dia. E as outras sim, claro, né? Eu não Talvez sei se a gente levar alguns anos, em alguns anos daqui para frente, né? Se a gente seguir dessa forma, híbrida ou não, home office ou não, a gente pode ter, né, esses novos funcionários, os mais jovens pelo menos, muito mais acostumados, e o normal deles é o virtual, né? Então, são os nativos digitais que enxergam de uma forma bem diferente. Exatamente. É menos sofrido, né? Pra gente... Diga, Mari. A coisa que mais me preocupa, na verdade, com esse modelo do 100% home office, seja ele obrigatório ou opcional, é a solução de conflito. Porque eu acho o seguinte, você às vezes tem um conflito instalado, você discute sobre um ponto, discorda, tem uma discussão aí mais calorosa com um colega de trabalho, mas você está ali com ele, você tem que resolver o problema, porque daqui a pouco você vai encontrar com ele no café, você vai sentar na mesa do almoço lá no refeitório com ele, enfim, e você vai ter que resolver o problema. Quando você está home office, você simplesmente desliga o vídeo, né? Não precisa ver aquela pessoa mais, entendeu? E eu acho que isso pode atrapalhar um pouco a questão da solução de conflito, sabe? Essa é uma coisa que tem me incomodado um pouco. Eu percebo que as pessoas ficam mais confortáveis com não ter que discutir sobre aquilo. Ah, tá bom, vai. Deixa quieto e eu não falo mais sobre isso, e dá para ignorar. Porque simplesmente você não vê mais aquela pessoa, né? Se você não quiser. Então, assim, eu particularmente, eu tenho me esforçado bastante. Toda vez que tem alguma situação assim que eu vejo que não ficou legal, depois no dia seguinte eu chamo a pessoa de novo, falo, e aí, vamos conversar sobre esse tema de novo? Vamos entender como é que ficou? Para resgatar, né, essa conversa e tentar limpar, né, esse conflito da relação, porque isso é uma coisa que me preocupa. Eu acho que esse é um benefício da convivência que a gente perdeu, né? Eu acho que é mais fácil ignorar o outro quando você está... Você só tem que desligar o vídeo e não atender. Não, do que quando você encontra com ele no elevador todo dia, né? Outra coisa que tem também é que quando você tem o trabalho no home office, a pessoa tem que estar preparada. Se estiver usando vídeo o tempo todo, é uma maneira muito boa para quem tem o costume de fazer multitasking. A pessoa fica o tempo todo fazendo outras coisas. Quando você está presencialmente, não tem como fazer. Mas quando você fecha a sua câmera de vídeo, você acaba fazendo. E se a pessoa não tiver um controle muito bom, acaba nunca focando numa discussão, acaba nunca focando naquilo que precisa ser focado. Isso é um risco muito grande. Eu ainda acho que, por exemplo, eu quando estou fazendo as reuniões, está tendo que ser tudo hoje pelo Teams, ou pelo Zoom, ou pelo Google, eu peço o tempo todo, por favor, vamos deixar o vídeo ligado. Eu quero ver, e eu quero estar... Eu não fiz isso agora para não sobrecarregar também aí a conexão, mas normalmente você deixando, a pessoa não vai ter a tentação de fazer outra coisa ao mesmo tempo, de responder um e-mail, de estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque ela não vai fazer nada bem feito. Tá? E aí pode ser até o contrário do que a Mariane falou, né? De não gerar o conflito, porque se você não está prestando tanta atenção, você não vai ter argumento para conflitar. Né? Você tende a aceitar e as coisas vão acontecer sem esse conflito positivo.
E a câmera ligada também, Odair, ela ajuda a ver como é que a pessoa está, né? Não exatamente como no ambiente físico, mas pelo menos dá uma ideia, né? Então, também eu tenho ouvido essa recomendação de muitos líderes de abrir a câmera para justamente estimular o contato de uma forma um pouco mais calorosa, né? E um sorriso é muito importante. Eu acredito nisso. Uhum. Muito bom. Eu tenho aqui, a gente já está caminhando para o finalzinho, né? A gente já passou de 1h15 aqui de conversa. Eu só queria compartilhar aqui o comentário da Jéssica. Jéssica, também fica à vontade se você quiser falar, porque ela se interessou muito, Mari, pela pesquisa de engajamento que você citou e que mostra que as pessoas que trabalham home office ou à distância, elas têm mostrado um engajamento até superior do que os funcionários que trabalham presencialmente, porque ela está numa cultura ali que o presenteísmo é muito importante, né, Jéssica? Vi que você abriu a sua câmera aqui. Aliás, você está na empresa, né? Isso. Bom, eu trabalho na Cacau Show e a gente tem uma cultura forte de presenteísmo aí, a gente usa a GPTW, é uma das coisas que a gente discute bastante, mas foi uma crença, na verdade, é um valor muito forte, porque é como a gente construiu a cultura da Cacau Show e como a gente conquistou tudo que tem hoje, né? Então, o Alexandre, desde menino, deixou de fazer diversas coisas na sua adolescência e por isso ele construiu essa magnitude que hoje é a Cacau Show. E isso é uma cultura muito forte dentro da Cacau Show. Então, mesmo no momento de pandemia extrema, a gente continuou operando. A única coisa que parou foi a nossa fábrica, porque não tinha, né, sentido a gente fazer produção do chocolate, sendo que as lojas estavam fechadas. Mas o escritório, ele não parou, até porque a gente alavancou muito as nossas vendas em virtual. Então, ele não parou. A gente teve aqui a todo momento no escritório. E aí, uma das coisas que a gente ouve muito, né? O Gerson tá aqui, que é o meu gestor também. Uma das coisas que a gente ouve muito é o porquê disso, o porquê não. E a gente sempre explica, mas eu acho que isso gera um impacto, né, para o negócio como um todo. Por isso que eu acho que quando você tem dados e faz essa pesquisa aí, acho que é muito legal, para a gente tentar entender um pouco do cenário do mundo e tentar trazer um pouco dessa cultura aqui dentro, nem que seja para casos extremos, assim. Então, eu gostaria muito de falar sobre essa pesquisa aí para ter um pouco mais de embasamento. Legal, bacana. Temos aqui, o Luiz quer comentar também. Luiz, vamos lá para o seu comentário, então, sobre o que você pensa sobre o futuro do trabalho remoto, home office, antes da gente dar as últimas orientações aqui. Seja bem-vindo. Primeiro, muito massa estar falando com todos vocês. Eu estou falando daqui da Bahia. Eu sou gestor de pessoas e tecnologia da Cordsa. Já tenho aí me juntado ao Great Place to Work em vários projetos. Aí sou fã de tudo aquilo que vocês fazem de transformação para nós. Mas tem uma coisa acontecendo que é muito interessante, e esse é um ponto de vista que eu quero também trazer para todos nós refletirmos, e ninguém precisa tomar com verdade. A gente ainda está fazendo os comparativos à luz do que a gente aprendeu até ontem. Como que se o home office também a gente olha nesse modelo, comparando com o modelo de trabalho de ontem. Sempre lembrando o seguinte, tudo que a gente tem hoje foi desenhado ainda no século XIX. Por isso, os desenhos do modelo de trabalho da indústria, o modelo de trabalho dos escritórios, inclusive não cabem à mulher. Se a gente está falando de inclusão, aquele desenho que nós fizemos lá no passado não cabe mais. E hoje, quando eu olho dentro da minha casa, eu olho para os lados e vejo que a minha filha está estudando do meu lado, a outra filha estudando do meu lado, a minha esposa também trabalhando. Então, meus colegas de trabalho se tornaram meus familiares. Olha que coisa louca, né? Então, está na hora da gente também fazer uma reflexão, que transformação é essa? Porque a gente também está dentro de um parâmetro de home office, ainda baseado no modelo que você ainda tem uma empresa, com as estruturas que tem, e está na hora da gente começar a reinventar os modelos de se fazer gestão e os modelos de conectar as pessoas para o trabalho, gerando mais significado em tudo aquilo que a gente faz. O processo produtivo, ele perde a sua estrutura hoje e a gente tem que criar novas formas, mas a gente está sempre tratando assim como se fosse um negócio meio intenso, que vai durar algum tempo e depois, lá na frente, a gente vai estar de um outro jeito mais ou menos, com mais home office. Eu acho que ainda não chegamos no ponto de fazer a reflexão correta para redesenhar as formas de trabalho.
juntos, nós, vocês, que são impressionantes nesse processo, nos leva a refletir muito. Está na hora da gente começar a entender que inclusão é essa, que modelo de trabalho que a gente tem hoje que não inclui. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ele é um morador de rua, eu não consigo contratar na minha empresa, porque eu tenho um parâmetro do E-Social, ele precisa ter documento, tem uma série de coisas que são impeditivos no processo maravilhoso que eu tenho de recrutamento, mas que não traz a sociedade para dentro. Está na hora de a gente jogar tudo fora e começar de novo dentro de uma nova sociedade. Aí eu costumo falar para as pessoas o seguinte, tem um conceito, quando a gente pergunta qual é o nome das empresas, a gente costuma perguntar qual a sua razão social. E todo mundo diz o nome da empresa de uma maneira despretensiosa. Está na hora da gente entender o que é essa razão social, não é, Dani? Porque, de fato, para que a empresa existe? E algumas pessoas estão falando para mim, mas a liderança na minha empresa ainda não está com esse pensamento. Eu falo, mas sabe por quê? Porque a sua empresa foi concebida quando a necessidade da sociedade era uma outra. Então, ela precisa se reinventar hoje para essa nova necessidade que nós estamos criando. Então, fica aqui um convite muito forte para o Great Place to Work, que chama todos nós aí, para a gente mudar esse conceito do trabalho, viu? Porque as práticas, esse negócio da legislação, todos esses parâmetros que nos cercam, eles nos prendem a um modelo da empresa. E olha só que interessante, outro termo, empresa, termina como presa. A gente leva as pessoas para um determinado aprisionamento e nós precisamos soltá-las para eles viverem o seu melhor no trabalho. Só queria falar isso, Dani. Tá ótimo, Luiz. Super obrigada aí pelo teu comentário, sua reflexão. E eu acho que esses eventos, né, esses encontros nossos, eles propõem justamente essas reflexões, né? E justamente nesse momento que a gente está vivendo, em que tudo está sendo mudado e alterado e não vamos voltar mais ao que era antes, é super importante a gente ouvir essas reflexões e ouvir o que essas empresas todas estão fazendo, né? Nessa nova relação de trabalho que surge, né? Que é isso, não é mais a pessoa jurídica, né? A gente já vem falando disso há muito tempo, mas acho que a pandemia escancarou muitas coisas, né? Tanto a DP quanto o Great Place, a gente vem investigando isso com várias pesquisas e acho que esses fóruns eles são excelentes para essa troca. Então, super obrigada aí pelo teu comentário, por compartilhar com a gente aí as tuas ideias. Bom, a gente está chegando ao final. Mari, Lina, vocês querem fazer as últimas considerações antes da gente fechar aqui? Eu acho que é um pouco do que acabou de ser comentado. Nós estamos todos aprendendo, né, a conviver nesse novo ambiente. Eu acho que as pesquisas dos mais diversos institutos aí nos ajudam a mostrar um pouco do caminho, né, de onde estão aí pelo menos os pontos mais relevantes que a gente deveria não ignorar, né? A solução a gente ainda não tem, a gente ainda não sabe o que fazer, mas o importante é que a gente saiba qual é a direção a ser tomada, né? Eu acho que esses fóruns, essas discussões, eles servem para isso, para que a gente, como profissionais, todos colegas de mercado, a gente faça essa reflexão conjuntamente e a gente comece a olhar qual é a direção a seguir. E é claro, cada um vai ter que descobrir a sua maneira de fazer e o que dá certo para a sua empresa e o que não dá, né? Eu acho que esse é o caminho. Obrigada, Mari. Lina? Bom, eu vejo que tudo que a gente tem visto de pesquisas, de dados, tem levado a uma aceleração de tudo, né? Então é muito importante que a gente consiga aprender rápido, se adaptar rápido, porque, né, tudo está exigido que a gente consiga ter, né, todo esse entendimento, absorver um monte de informações e mudanças e, ao mesmo tempo, saber ouvir também as pessoas, né, porque muitas vezes a gente está só pensando do nosso lado, a partir de pesquisas, a partir de várias referências, mas também ouvir quem está né, desse outro lado. Quando a gente fala de home office, né, sendo obrigatório ou não, mas o que a gente vê nessas condições que cada um tem são muito diferentes também, né? Eu vejo, por exemplo, né, esses artistas falando, fique em casa, né? Mas que casa que você tem, né? Uma coisa né, você ter uma casa confortável, outra coisa é você ter uma casa muito difícil de fazer qualquer coisa.
né? A gente vive até agora, né? A gente viveu num tipo de sociedade em que a gente pensa em trabalhar. Você precisa sair, você vai perder horas de deslocamento, você vai ficar muitas horas no trabalho. E agora que você fica 100% do tempo em casa, né? Ninguém pensou nessa configuração, né? Então, até que ponto também que a gente pensa com o olhar das outras pessoas, né? Acho que ouvir, ter essa escuta é bem importante também, né? Muito bom. Bom, chegamos aqui ao nosso finalzinho. Gostaria de agradecer aí, Mari, sua participação, a parceria com a ADP. A gente vai ter, como eu falei no começo, uma série de encontros. Então, eu vou repetir aqui para vocês ficarem ligados, né? Então, na minha colinha aqui, 7 de julho, então semana que vem a gente vai ter um encontro com a indústria, né? Então, se vocês não receberam o convite, quem for do setor da indústria, entre em contato com a gente. 29 de julho, tecnologia, o tema também vai ser voltado ao setor, né? Indústria, a gente vai ter a participação aqui de uma executiva da Fiesp para falar, e o tema da indústria, a gente vai falar sobre os dois tipos de gestão, né? Porque a gente está vendo muito uma diferença na indústria, né? A gestão da fábrica e a gestão do escritório. Então, vai ser um tema bem, bem bacana para a gente abordar já na semana que vem. 19 de agosto, agro, tá? Colocando aí na agenda de vocês, 9 de setembro, varejo e 30 de setembro, farma, saúde. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Eu vou fazer um pedido, né? Quem quiser abrir a câmera para a gente tirar a selfie digital, né? A selfie digital, a gente vai fazer um print screen aqui, já que a gente está gravando o nosso vídeo, para a gente olhar aí os rostinhos de todos vocês para ficar mais bonitinho. Agora está mais bonitinho, viu, Odair? Olha, ótima dica, todo mundo sorrindo, né? Muito legal, porque no evento a gente costuma ter o fotógrafo, levar, fazer o filme, o vídeo, tá? A gente vai ter o filme daqui, então quem puder, quem quiser abrir a câmera, só para a gente ter esse momento aqui final com todos vocês. Super obrigada, vou tirar aqui o meu print screen, legal, sorrindo. Muito bom, gente. Muito obrigada, Mari, mais uma vez, obrigada. Lina, super obrigada. Pessoal, até o próximo. Um abraço. E fiquem bem com saúde. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Parabéns, pessoal. Obrigada. Obrigada, parabéns. Mari, você tá aí? Oi, Eli, você me chamou? Oi. Sim, não, só falar que quando você fechar ele fica gravado. Sim, pode deixar. Então tá. Obrigada. Vou fechar, tá, pessoal? Tá bom, tchau. Beijo, obrigada. Beijo.